bastante na região. Exatamente. Acontece muitos quadros de ovidismo por aqui. E principalmente a gente vai falar de três aqui, a gente vai falar de jararaca, cascavel e viúva negra. Depois. Então a gente vai falar do quê? De onde você tirou a foto da minha sogra? A gente vai falar das nossas cobras, tá bem? Das amiguinhas, tá bem? Então vamos falar aqui principalmente de algumas características delas. Por exemplo, as cobras que são venenosas, a cabeça é triangular, certo? A hendidura delas, como a pupila, são mais vertical e a cauda delas são o quê? Fina, certo? A cola ela vai se afinando de forma abrupta, certo? Já as não venenosas, elas têm a cabeça mais redonda. Olha aí, a cabeça então de quem? Mais triangular, venenosa. Cabeça mais arredondada, certo? Vamos avaliar. Agora todo mundo se olhando. Olhos grandes e pupila redonda, certo? Também significa o quê? Que não é venenosa. E a cauda, ela se afina de forma gradualmente. Aqui a gente fala das venenosas e aqui a gente fala das não venenosas, certo? Olha aí que bonita. Bem bonitona. Quanto à questão das marcas dos dentes também é diferente, certo? Aglifas, opistoglifas, proteoglifas e opistoglifas, certo? Sobre essa questão da dentição também a gente vai falar delas agora. Então, principalmente a gente vai falar da jararaca, cascavel e da coral. Tá? Aqui no Paraguai, o que mais acontece acidente ofídico é relacionado a essas três cobras, por isso que a gente vai falar delas, principalmente, tá? Da jararaca, da cascavel e da coral. E acontece o que? Sempre vem acontecendo um acidente ofídico aqui no Paraguai pelas nossas cobrinhas. Principalmente nos meses que são mais observados, principalmente o mês de março, abril e maio, eles são os meses de maior frequência, certo? E são por dias que são o quê? Por dias que são mais fluvial, certo? Então por isso que elas surgem mais nesse mês. E também setembro também se observou também, certo? E foram diminuindo nos meses de mais calor. Nos meses de mais calor, elas querem sair. São finas elas, hein? Gosto dos fios. Então as venenosas, o corpo é grosso, a cola é curta, tem cores mais vivas, escamas crespadas, a pupila é vertical, a cabeça é triangular, o pescoço é mais destacado, são tranquilas e aqui o desplazamento é mais lento. Já as não venenosas têm um corpinho mais delgado, certo? A cola é mais larga, a cauda é mais larga, cores mais escuros, escamas são lisas, vai vendo aí, gente. Pupila redonda, cabeça ovalada, sem pescoço. Em alguns casos são mais que agressivas. As venenosas, elas são que mais tranquilas. Já as que não são mais agressivas. E o desplazamento é mais rápido, certo? Das não venenosas. Sobre a questão da dentição de cada uma delas, a gente falou das aglifas, certo? Dessas aqui a gente não vai falar, porque a gente não vai falar delas. Essa daqui também a gente não vai falar. Dessa também não. Aqui sim, das solenoglifas a gente vai falar, porque a gente tem aqui a jararaca e a cascavel. E elas se enquadram nas solenoglifas, certo? Solenoglifas porque elas fazem som normalmente, principalmente a cascavel, certo? O chacoalho. Aqui participam algumas enzimas que são liberadas pelo veneno da cobra, e a gente tem aqui, por exemplo, a hialuronidasa, proteasa, fosfolipasa A e colinesterase. Dependendo
dessa enzima que ela é liberada, ela provoca algum efeito. Por exemplo, a hialuronidaza, ela participa na propagação do meu veneno. As proteasas, elas provocam principalmente uma destruição do endotélio do vaso sanguíneo linfático e tem um efeito coagulante. Já as fosfolipasas, elas produzem o quê? Elas atacam a membrana celular e são responsáveis principalmente por quadro de hemorragias cardíacas pulmonares, lesão no meu sistema nervoso, certo? Choque por uma descarga de histamina, hemólise junto com o quê? Uma fosfoesterase também. E já a colinesterase tem um efeito que neurotóxico que predomina principalmente nos venenos. Esse quadro que de colinesterase. A gente vai ver a classificação delas, então, principalmente o botrópico. Quando a gente fala botrópico, a gente fala da jararaca. Quando a gente fala protálico, a gente fala da cascavel. E micrórios, a gente fala da coral. Tá bem? Então, aqui, de forma geral, a hialuronidase ela favorece a rápida difusão dentro dos tecidos do veneno. A fosfolipase A2 ela modifica a permeabilidade vascular e a protease ela produz um dano no epitélio vascular. Quantidade do veneno e a toxicidade depende sempre de alguns fatores: da zona geográfica e da idade da serpente, tamanho da serpente, época do ano e alimentação. Então, zona geográfica, idade da serpente. Quanto mais velhinha a serpente, menos veneno, né? Menos perigosa ela se torna. Mais perigosa, né? O tamanho da serpente também conta muito. Quanto mais nova, mais perigosa, certo? Tamanho da serpente, época do ano e alimentação prévia. Se ela tivesse alimentado também recente, o veneno, ou seja, a quantidade de veneno é muito menor também. As manifestações e a gravidade do envenenamento por mordedura de serpente depende muito do quê? Da idade e tamanho da minha vítima, da condição de saúde da vítima também, espécie e tamanho da minha serpente, a mordedura do animal previamente irritado, status dos dentes e das glândulas venenosas da minha serpente, a natureza e o sítio da mordida também, a quantidade de veneno inoculado e duração do tempo entre o acidente e a atenção adequada e a ação do veneno também. Tudo isso são o quê? Situações que a gente pode verificar relacionado ao agravamento do veneno, só que isso a gente não tem muita noção. A única pergunta que a gente pode fazer aqui é o quê? A duração. E também, normalmente, os pacientes eles tendem a levar a cobra também. Eles matam ela e levam. Exatamente. Ou levam meio viva também, né, ainda, certo? Mas eles têm esse hábito de levar a cobra. É aquela velha história. Às vezes Aquela que mata a cobra e mostra a cobra, certo? Então, a ação do veneno, segundo, se for um botrópico, a jararaca, se for um crotálico e se for justamente a coral, micrórios. Então, quando é botrópico, jararaca, o veneno tem ação proteolítica ou necrosante e tem ação coagulante ou hemorragíparas. Já o crotalos, que é a cascavel, tem ação hemolítico, neurotóxico, e micrórios, que é a coral, tem ação neurotóxica, certo? A primeira, frente a um acidente de ofidismo, qual seria a conduta imediata a tomar? Manter a vítima em repouso, tranquila, elevar a zona do corpo onde produziu a picadura, certo? E levar a pessoa para o centro de atenção médica, hidratar o paciente por via endovenosa, certo? Realizar um controle de balanço hídrico do meu paciente, soroterapia de forma mais específica, o mais rápido possível no meu paciente. Frente ao acidente, o que a gente não deve, é o que? Conduta que não deveríamos fazer. Realizar algum tipo de incisão, punção, descarga elétrica, cauterização, congelar a pele, onde houve a picada, isso não deve ser feito. Realizar sucção, tem algumas pessoas que elas vão chupar, onde a cobra picou, elas têm esse hábito de fazer o quê? De picar, para tentar extrair o veneno. Realizar torniquete não se deve ser feito, não realizar. Não administrar nada por via oral, que nem bebida alcoólica, ou alguma porção
vegetal, combustível, creolina, certo? Inseticida. Algumas pessoas têm essa cultura, certo? De fazer o que? Vai lá, foi picado por cobra, toma aí uma poção vegetal. Creolina. Creolina é muito água. Hã? Trabalhava na zona rural do Pará, eles usam muito creolina. Picado de cobra. Picado de cobra, dor de dente. Sim, não é o certo. Certo? Não fazer o que? Não indicar nem realizar injeção por via intramuscular, não fazer a utilização de ácido acetil salicílico, do AS, e não indicar o que? Morfina para o meu paciente. Frente a um caso de picada de cobra, nada disso aqui deve ser realizado, principalmente o torniquete, certo? E por que a gente não se deve realizar o torniquete no paciente? Pela ação das nossas enzimas, justo pela ação da nossa hialuronidase. Por quê? O veneno proteolítico, ele seja remetido por mais tempo, ou seja, no sítio da picadura, ele provoca o quê? Ele agrava a necrose. Se não se trata de uma neurotoxina e se contém abundante hialuronidase, é absorvido de forma por igual. Então, o que acontece? O torniquete ele mantém por algum tempo e é liberado logo após, permitindo que uma passagem muito alta de quê? Do veneno, de substâncias psicoativas para outros locais, que pode causar o quê? Um colapso circulatório no meu paciente também. E essa protease, se ela fica em um local só também, ela tende a produzir uma necrose muito maior no local, por isso que não deve ser feito o quê? O torniquete. Não é indicado fazer torniquete, certo? Uma boa história clínica deve ser investigada. Tempo de evolução do meu paciente, sobre a serpente, se ele não leva para você olhar, você tem que perguntar sobre o tamanho, cor, se ela tinha a cauda, se fazia barulho, isso tem que perguntar. Sobre o ato pós-picadura, se manteve em repouso, se a vítima caminhou, se fez torniquete, se produziu uma ferida, se fez alguma sucção da ferida, se meteu a boca lá e chupou, certo? A sintomatologia do paciente, o que o paciente sentiu ou vem sentindo, dor, hemorragia, mareos, náusea, vômito, transtornos visuais, dificuldade para respirar, parestesia, perda de consciência. Isso são todas perguntas que a gente tem que avaliar na história clínica do meu paciente. No exame físico, a gente vai observar a zona afetada e o resto do corpo. A zona afetada é as marcas, as feridas do dente, as marcas inapropriadas, se tem algum sangramento na ferida, se tem edema, eritema, equimose no local, se tem alguma formação de ampola ou de necrose, isso a gente pode observar. Depois você observa o restante do corpo do paciente. Se ele vem manifestando pitose palpebral, alteração na mecânica respiratória, porque a gente vai ver que alguns eles geram uma má mecânica respiratória, principalmente quando a gente fala da coral, Joyce. Assim, eu vejo o pessoal falar sobre a questão de lavar, porque eu falei assim, realmente funciona. Lavar? Sim. Eles falam, aqui na minha cidade, eles falam assim, se uma cobra te pica, você tem que lavar bem e depois correr para o hospital. Sim, realmente, lavar não tem problema. O sabão neutro pode lavar. Isso sem problema. Certo? E a primeira que a gente vai falar é dessa bonitona aqui. Botrópico, que é a nossa jararaca. Certo? A ação do veneno aqui, da botrópico, da jararaca, é proteolítica e coagulante. Essa é a ação do veneno. Nesse caso aqui, no local da ferida do meu paciente, ele vai apresentar o quê? Dor e tumefação, ou seja, vai inchar, vai ter dor no local de forma que muito rápida e progressiva. E isso se deve principalmente por causa da liberação de mediadores inflamatórios, histamina, serotonina, bradicinina e que são mediadores do processo inflamatório. O paciente ele sofreu ali a picadura, a primeira coisa que vai acontecer com ele é dor e tumefação. Vai ter um processo inflamatório. As minhas células do sistema imunológico elas vão tentar ir lá e combater esse corpo estranho que entrou. Então começa uma liberação muito grande de histamina, a histamina promove uma vasodilatação, o vaso abre muito mais, tem um aumento da permeabilidade vascular, o vaso vai começar o quê? A liberar mais líquido para fora, sair mais líquido, por isso que vai tumefar, e essa instalação é muito rápida que vem acontecendo ali. A bradicinina também ela é liberada, a bradicinina age nas minhas terminações nervosas, então ela produz a dor, por isso que o paciente vai sentir muita dor.
vai começar a ter uma linfadenopatia regional, vai começar a formação de gânglios linfáticos próximos ali também, ativação, equimoses também no trajeto do vaso regional, vai ficar muito escuro próximo também, vai ter um sangramento na ferida também, porque uma das ações aqui é proteolítica e coagulante, então o paciente ele vai sangrar pela ferida também, e aqui vai formar, pode ser que forme flictemas, algumas ampolas também, ou ampolas de tamanho e conteúdo variável. A gente vai observar que alguns podem ter essas flictemas próximas também, certo? Isso pode acontecer no meu paciente também, certo? Já a nível sistêmico, que o paciente vai sofrer aqui, principalmente, isso aqui é só no local onde foi picado. Na sistêmica, o paciente ele sofre de caráter o quê? Hematológico, sangramento. Então aqui o paciente ele vai ter uma coagulopatia de consumo. O principal caso, no caso de picada de jararaca, que o paciente sofre, é uma coagulopatia de consumo. E ele pode ter uma fibrinólise de consumo também. Ou seja, esse paciente ele pode sangrar até mesmo o quê? A morte, chegar à morte. E a primeira coisa que a gente faz quando esse paciente chega lá com picada de cobra é a gente tirar sangue em um tubo, pega um tubinho e coleta sangue do paciente. Depois que você coletou, você tem que segurar na sua mão. Esse que é o correto. E vai observar se dentro de 15 minutos vai coagular ou não. Você tem que segurar na sua mão porque é a temperatura do seu corpo. Então você tem que ir lá, o que os médicos fazem? Normalmente coloca próximo da janela para o sol pegar. Não é certo. Certo é passar 15 minutos segurando o tubinho do paciente e observar se depois de 15 minutos se coagulou ou não. Se não coagulou, significa que é o quê? Um péssimo sinal para o meu paciente. Isso é ruim para o meu paciente. Então você fez esse teste aqui, que é o tempo de coagulação do paciente. O parâmetro mais importante para a gente é o quê? Fez esse teste, inicia o soro antiofídico nesse paciente. Você vai entrar com soro no paciente. Tem que coagular ou não? Hã? Eu não entendi essa parte. Tem que coagular ou O não? correto é ter que coagular. Mas se não coagula, é um péssimo sinal para o meu paciente. Certo? Mas você só entra com o soro se coagular ou de Não, qualquer maneira? De qualquer maneira você entra. Por quê? Porque esse paciente pode complicar e ficar muito pior. Então, aqui, quando você fez isso, você está tendo uma noção como que está a situação do seu paciente. Dentro desses 15 minutos aqui, você percebeu que não coagulou, deu ruim já, você já sabe que é ruim, ou se ele coagulou, da mesma forma você vai entrar o quê? Com soro antiofídico, certo? Da mesma forma. Depois você vai pedir, claro, do laboratório, você vai pedir o quê? Crase sanguínea. Vai observar o tempo de tromboplastina do paciente, vai observar as hemácias, plaquetopenia dele, hipofibrinogenía. Isso aqui você vai solicitar depois que você fez esse teste. Mas aqui você pode o quê? Fazer esse teste e iniciar com soro para o paciente. Vai pedir uma ureia e creatinina, porque a gente pede ureia e creatinina? Função renal. Função renal do paciente. Muito bem. Vamos observar como é que está o rim do meu paciente, se ele não está evoluindo para uma insuficiência renal. Vamos verificar principalmente o que? Eletrólitos também. Controlar o que? Potássio do meu paciente. Dependendo, pode elevar-se por oligoanúria também do paciente. Ou seja, se o paciente não estiver urinando, certo? E aqui a gente pede o quê? Um hemograma também. Dentro do hemograma a gente vai observar o quê? Os pacientes têm leucocitose, neutrofilia. Isso pode acontecer porque ele está passando por um processo inflamatório. Igualmente o quê? Uma anemia se o paciente estiver passando por um processo hemorrágico, certo? Então, o primeiro que a gente faz é o quê? O tubinho na mão. Coletar o sangue do paciente e segurar o tubo. Aguardar 15 minutinhos e ver se vai coagular ou não. E, claro, iniciar com o soro. Se o sol estiver quente. Hã? E se o sol estiver quente? O que que tem? Eu boto a frase na janela? Não, os médicos normalmente fazem isso para não ter que ficar segurando. Mas o correto é você fazer o quê? Segurar na mão. E se o sol estiver quente? O que que tem? Vai estar mais exposto a... Vai. Sim. Mas aí é o que acontece. Tem muitos médicos que fazem errado. Tem médico que pede crase sanguínea e não entra com soro. Isso é totalmente errado. O certo é fazer esse tempo de coagulação com o tubinho e já entrar com soro. Tem médico que faz isso. Pede crase sanguínea, nem faz isso daqui e aguarda que chegar para depois entrar com soro. Totalmente errado.
Da mesma forma, pegar o tubo e colocar no sol. Isso não é uma cabra, mas é o que eles costumam fazer. Entende? Como que a gente faz aqui? Você deve iniciar, então, se o sangue coagula ou não, a gente inicia e a gente vai observar o nosso paciente o quê? É administrar 150 miligramas do soro, aqui, do meu soro antiofídico, diluído em 300 de soro fisiológico ou glicosado. Depois a gente vai passar essas primeiras gotas muito lentas, os 10 primeiros minutinhos vão ser bem lento e o resto a gente passa em 1 hora. E depois você vai hidratar esse paciente. Pode hidratar ele tranquilamente. E essa dose do soro a gente não reduz se é criança. É a mesma dose para adulto e a mesma dose para criança. Por que que a gente faz os 10 primeiros minutinhos muito lento? Porque o paciente pode apresentar o quê? Uma reação alérgica. Por isso que a gente tem que fazer os 10 primeiros minutinhos, a gente faz muito lenta. Alguns médicos já fazem o quê? Passa nesse paciente o quê? O corticoide junto também, para evitar que o paciente venha apresentar um processo alérgico. Depois que você passou em 1 hora, hidrata esse paciente, pode hidratar. Professor, e esse soro tem mesmo nos hospitais? Tem sempre? Sim. Aí tem que notificar para ver se compulsório, você pegar. obrigatório. Tem, mas eles têm. Tá? E hoje trabalha mais com bivalente. Para as duas, já, os casos das duas, se for picado. E aqui o que acontece, tanto Ponta Porã como Pedro Juan, é muito jararaca e cascavel. Mais jararaca. Mas para escorpião não tem, né? Para escorpião tem também. Tem também. Eu fui picada tem 2 anos, não tinha. Aonde? Aqui ou aqui? Em Ponta Porã. Ponta? Devia estar em falta, porque realmente no período da pandemia Aconteceu muito, né? Ficou em falta, né? Sorte que eu não precisei, fiquei em observação, né? Mas acontece muito óbvio em criança. Criança picada de escorpião é seguinte para criança. É complicado. Aí eles falaram que eu ia ficar assim em observação e qualquer coisa eu tinha que pedir no quartel, porque não tinha. Então eles iam impedir emprestado no quartel se caso você começasse a manifestar um quadro mais grave. Lógico que varia de qual para forma. Sim. Mas um quesito igual a Coloquinha, você está a 300 quilômetros da cidade, né? E dependendo de algumas trilhas, você está até a 16, 17 quilômetros do ponto do carro. O que fazer nesse momento? Levar com você. Tem que levar o paciente o mais rápido possível. Eu estava Tem que falando dar com cuidado. soro, né? Mas se tiverem um kit de primeiros socorros com um soro, dá para poder já. Dá. Se você tiver tudo ali, dá para você entrar. Não tem O problema. pessoal que vive no mato muito, eles andam com isso já. Não, mas eu não estou falando um soro antiofídico, um soro normal. Não, soro antiofídico você não vai ter mesmo. Hidratar o paciente? hidratar. Não, pode hidratar sem problema o paciente. Pode começar a hidratação dele sem problema. Então não pode fazer nada intramuscular. Exatamente. Intramuscular não se deve, mas EV pode tentar já hidratando o paciente. Tá? Depois que finalizou isso daqui, em 8 horas, você espera, depois de 8 horas, você vai fazer um novo controle o quê? Da coagulação do paciente. Se aí o paciente manifesta que não está coagulando bem, você vai fazer novamente outra dosagem. Novamente você vai repetir isso daqui. Você vai repetir novamente o soro na mesma dose e vai passar de novo no paciente. Vai seguir o mesmo protocolo com esse paciente. Da mesma forma, se for criança, vai fazer de novo o soro dele depois de 8 horas. Se tem risco, se você viu que esse paciente ele tem risco de formar fibrose ou uma síndrome compartimental, você pode passar o quê? Prednisona para o paciente. Prednisona 50 ou Dexa você vai fazer por 3 a 4 dias se ele apresentar característica que vai ter síndrome compartimental devido a esse processo, devido a esse edema. Hidratar o paciente sim ou sim, o máximo possível, cuidar do perfil renal do paciente, isso você vai cuidar muito também. Aqui a profilaxia com antibiótico a gente só faz em criança. Adulto não usar de forma profilática, a não ser que a gente observe que vai ter uma infecção. Mas em criança a gente faz. O que a gente pode fazer? Amox, clavulanato, ou sulbactam, ou cefalosporina de primeira geração, ou oxacilina, mas metronidazol. Que a gente pode fazer aqui no nosso paciente
de forma profilática, certo? Observar sempre o quê? Vacunas do paciente antitetânica, se ele tem ou não, e o tempo de coagulação e de crase desse paciente também, certo? Ele não tem que fazer a tetânica novamente? Vai ter que fazer. Se não tem nada, se não tem informação nenhuma de antitetânica do paciente, repete. No caso da síndrome compartimental, o doutor também pode, dependendo da avaliação, solicitar o cirurgião geral para ver também. Sim, aqui também pode trabalhar com o cirurgião também, porque ele possa avaliar se o paciente, sim, se caso é necessário ou não. Mas para evitar, se você está vendo que pode surgir uma síndrome compartimental, prednisona no paciente, o corticoide, certo? Doutor, só uma pergunta. Falou que não podia intramuscular pela demora? Falou que não podia intramuscular por conta da demora do veneno? Você falou que não podia fazer intramuscular. Por quê? A coagulação é lenta. Exatamente. Eu te respondi. Tudo que É porque intramuscular é lento. Sim, porque no meio do mato, no gado, usa intramuscular, né? Quando ela é picada por cobra. Mas aí é outra coisa. Sim, é só pra gente saber. Sim. Local. Complicações que a gente pode observar principalmente no local, essa daqui, a necrose. É o que mais a gente observa. Sistêmico, o paciente ele pode ter um choque, principalmente devido a aminas vasoativas que são liberadas no processo inflamatório. Uma hemorragia, principalmente no paciente também, que ele pode ter um CID, uma insuficiência renal e um AVC também, certo? Coagulação intravascular disseminada, uma hemorragia, certo? Nesse paciente. Então, a gente pode observar esses quadros podem chegar no paciente. Observa que bonito. Observem tanto que está demasiado a mão do paciente, as ampolas lictemas que são formadas, certo? As equimoses que podem acontecer no paciente, o sangramento de gengiva também. Então, o que a gente tem que levar em consideração, não aplicar torniquete, não succionar, não perder tempo, não aplicar calor, não aplicar gelo, não fazer incisões na ferida, certo? Porque isso pode complicar muito mais o meu paciente. Observem aí. Já foi. Nesses quadros, observe o tanto que já necrosou aqui. E olha aqui a necrose. Completamente. Dá pra salvar aqui o braço. Ele lá, o articular vai cortar. Sangramento, certo? Isso tudo por causa de uma mordida de jararaca. Mas ali já foi mais ou menos quanto tempo aquela perna? Aqui? Pra montar? Aqui já foi muito tempo. Já foi Dó. muito Mas tempo. evolui muito rápido também. Evolui muito rápido. Só que o paciente muitas vezes é que nem mora muito longe também, demora 6 horas, 8 para chegar no posto de saúde. Mas aí tem muito mais. Não, tem muito mais. Muito mais. Mas ele provavelmente talvez fez torniquete, já complicou muito mais. Demora daí. Uma forçada de entendimento, aquele quadro o pior possível. Umas 24 horas até. Pior possível? Não, sim, do que o senhor apresentou. Mas isso aqui já teve outros fatores que financiaram. Para chegar aqui foi uns 2 dias, mais ou menos 3. Mas aqui provavelmente demorou muito chegar no hospital. Essa é a pergunta. Quantos dias chegar no hospital? Uns 2 dias, 3 dias para chegar no hospital. E aquele braço? Aqui está necrosando. Isso aí acontece muito na parte tropical do Brasil, lá em cima, na Pico de Jaca. Acontece muito, se demora demais chegar 2, 3 dias, e acontece muito necrose. É completamente necrosando. Vamos ver como está feio. Não é bonito da gente ver. Certo? Antes da gente continuar. De tratar, então, que né? Antes da gente continuar essa parte, a gente tem 3 casos clínicos para a gente discutir, certo? Porque isso é o que vai. Fiquei sabendo que aumentou o salário também. Boa noite, todos preparando os nossos Essa parte slides. eu não vou saber. Você já sabia antes? Já é. Hã? Ah não, foi mudado sexta-feira. Certo? Tem 3 casos clínicos aqui para a gente discutir, para que vocês discutam, certo? Vou ajudá-los só no finalzinho. São 3 casos clínicos, vou ler com vocês agora para vocês pensarem. É tudo que a gente já falou, certo? Mulher de 40 anos, ela chegou, foi levada para a urgência com seu esposo depois de ser encontrada em casa, apresentando signos de confusão, sonolência extrema.
Segundo o companheiro dela, ela estava tomando medicamento para o manejo de uma dor crônica, que sentia muito nas costas devido a um acidente automobilístico que ela sofreu. Sem embargo, nos últimos dias ela tem experimentado muita dor e aumentado a dose do medicamento sem consultar ao seu médico. Na sala de emergência, está apresentando, está sonolenta, o pelo responde a estímulos, tranquilo, doloroso, a pressão arterial da paciente está baixa, frequência respiratória muito lenta e superficial. Realizou um exame, uma avaliação física completa e ordena provas de laboratório. Sintomas que a paciente tem: sonolência extrema, confusão, bradipneia, certo? Respiração muito lenta, respiração superficial, a hipotensão, pressão muito baixa, e a pupila puntiforme miose, certo? Nesse caso clínico aqui, o que a gente teria? Referente ao caso provável diagnóstico. Síndrome. E aí? Síndrome metemeglobina. Não, é Narcótica, miose, E aí, ainda mais? Próprio, né? Narcótico, Faz muito bem. hipertensão, taquicardia. Referente ao caso provável do diagnóstico, a gente tem síndrome que? Narcótico, opioide, ó, o dado do paciente. O que o paciente tomou? Um medicamento para controlar o que? A sua dor, certo? Utilizou uma dose muito maior para controlar a dor e depois ele veio manifestando esses sintomas. Então, era um paciente que fazia utilização de opioide. Muito bem. Qual o manejo com esse paciente? Qual seria o manejo? Lavado gástrico, carvão atiçado. Naloxona. Poderia ser o lavado gástrico, poderia ser o carvão ativado, e a gente não esquecer do ABCD. O ABCD, muito bem. Qual antídoto aqui a gente poderia utilizar? Vocês já responderam. Quais são os sintomas característicos dessa intoxicação? Hipotensão, a miose, muito bem. A confusão. A confusão, certo? Mas ó, isso aqui é bom para vocês irem praticando, porque olha, vocês não prestaram, acho que uma coisa, que alguns sim, mas alguns não, no quê? Na história clínica da paciente. Dor. Ela fez, ela tem uma dor crônica, ela estava fazendo. Exatamente, ela estava fazendo uma utilização de um medicamento para dor. Isso conta muito. É americano. Outro caso clínico. Outro caso clínico aqui: homem de 30 anos é levado ao departamento de emergência por sua companheira por um quadro depois de uma festa em seu apartamento. Em sala de emergência, está agitado, apresenta signos de ansiedade extrema, está suando muito profundo, tem frequência cardíaca elevada, se realizou uma avaliação completa e os sintomas foram agitação, ansiedade, sudoração muito profunda, frequência cardíaca muito elevada, pressão arterial super elevada, dilatação da pupila. Nesse caso, observaram a história clínica aqui, o que poderia ser o provável diagnóstico aqui? Síndrome simpatomimético, muito bem. E poderia ser devido ao quê? Cocaína. Poderia ser a êxtase, poderia ser a cocaína, certo? Poderia ser justamente a uma cocaína, poderia ser um êxtase. Exatamente. Os sintomas que a gente tem aqui é característico de síndrome simpatomimético, certo? Uhum. Qual o manejo do nosso paciente? Não tem antídoto, nesse caso a gente precisa fazer o ABCD e tratar o que? Os sintomas do paciente, certo? E qual seria o antídoto? Tem antídoto nesse caso? Não tem, mas pode usar o... Não temos antídoto. Pode usar Bem. Não, esse é para a Aqui a gente vai tratar somente o que? O paciente sintomatologicamente. Quais são os sintomas característicos desse síndrome que a gente observou? Agitação, idríase, muito bem, taquicardia, dilatação, hipertensão. Isso aí. Agora esse aqui eu quero ver vocês acertarem. Esse é diferenciado.
Mas já vamos acertar, com certeza. Hã? O antídoto da esterilidade. A fidelidade. Síndrome metamoglobinemia. Exatamente. Tóxico. Muito bem, arrasou. Nesse caso aqui a gente tem um síndrome que é causado por metamoglobinemia. Muito bem. O que chamou a atenção sua que fez pensar na síndrome? O anestésico que ela usou para a garganta. Muito bem. O que mais? Os sintomas dela. Os sintomas foram clássicos da gente observar o paciente, principalmente que os lábios muito cianóticos também, a pele com um tom mais azulado também. A parte disso, a paciente apresentava dificuldade para respirar também, a cor, como a gente já falou, uma sensação de opressão no peito também, fadiga e debilidade também. Todos esses são sintomas que estão acontecendo porque a paciente ela não está oxigenando de forma adequada. Então está muito bem. Manejo com esse paciente. Qual seria o manejo? Azultimetileno por 100. Azultimetileno, nesse caso seria o antídoto a 1%. Azultimetileno se tiver mais de 30%. Isso, muito bem. Se o Não. paciente, qual que é o manejo aqui desse paciente? O ABCD, primeiramente a gente vai fazer o ABCD, vamos dosar essa metamoglobinemia do paciente, se ela tiver mais de 30, o que a gente vai fazer? Azultimetileno. Se não tiver, vamos observar esse paciente e tratar o quê? Sintomatologicamente, certo? E qual que é o mecanismo de ação dessa intoxicação? Como que ela acontece?